Iniciando aqui o nosso pós-jogo, Gabriel Galindo, Flamengo 8-0 vitória. Maior vergonha da minha vida nos meus 32 anos. Eu estou curioso para saber o que o presidente do Vitória tem a dizer com relação ao que estamos vendo nesse ano atual. Porque são acúmulos de vergonha, onde nós não podemos usar como muleta ou como desculpa o fato de termos dezenas de jogadores desfalcando o Vitória, né, no DM. Por quê? Porque aí são incompetências, ainda que a gente tenha isso. Eu vou explicar. Se tem muito jogador no DM é por causa de incompetência da parte física do Vitória. E se nós não temos jogadores à altura para substituir estes, é incompetência do presidente e da diretoria. Aliás, cadê o diretor de futebol do Vitória, que ninguém nem lembra o nome mais, que falou que o Vitória era sexy e que sumiu. Sumiu. Ninguém vê ele. Quem não pode sumir é você, Fábio Mota. Você não pode sumir. Você não pode sumir. Agora é hora de você falar. Porque você dizer que a gente vai passar uma Série A sem sustos é uma brincadeira com a torcida do Vitória. É uma brincadeira com o torcedor que não merece isso que a gente está vendo aqui em cima na tela, nesse pós-jogo. Maior vexame da história do Vitória. Maior vexame da história do Vitória, acho que não, né? Porque pode ter tido um placar mais elástico aí em toda a sua história, mas da história recente, com certeza. Todo mundo já sabia que o Flamengo era o adversário. O maior time do Brasil hoje é o Flamengo. O melhor time do Brasil hoje é o Flamengo. E o comportamento, e aí entra um outro aspecto. Citando o início lá de dezembro, a gente vindo aí, está desfalcado o time, mas está desfalcado porque não tem jogadores à altura para substituir. Por quê? Porque não contratou corretamente. Montou um planejamento equivocado, de novo. Só que a gente não pode deixar de falar do treinador do Vitória, que de todos os culpados talvez seja até o menor, mas no jogo de hoje ele tem muita participação no resultado. Primeiro, com a escalação que ele inicia o jogo, contra o poderoso Flamengo. Me faça uma garapa. Segundo, do Carille, e eu digo com relação à escalação que ele inicia o jogo, é sobre ele não ir para a partida de maneira precavida, sabe? Eu entendo, é por isso que eu falei, de todos os culpados ele é o menor. Eu entendo que o que ele tinha era o que ele tinha para botar em campo, ele arriscou com o que foi ali. Arriscou de maneira equivocada e ele deve ter pensado assim, ó, ou eu surpreendo ou eu tomo uma chapuletada. E foi a segunda opção. Então, estou, de fato, aguardando aqui o pronunciamento do presidente, que tem que ser hoje. O torcedor não pode dormir sem ouvir o que você tem a dizer, Fábio Mota. Não pode dormir só ouvindo o que Kaiser falou agora na saída e o que o treinador vai falar, se vai falar. Porque, como você gosta muito de uma cortina de fumaça, a demissão do Carille é algo que eu imagino que venha acontecer, para ter uma notícia que abafa esses 8-0. É inadmissível o que nós estamos vivendo e sentindo hoje. É um sentimento que ultrapassa a raiva, que a gente não consegue nem se exaltar, nem gritar, nem espernear. Porque você torcer para um time que toma 8-0, com gol que o cara faz dando elástico no seu zagueiro, que era para tomar até 11, teve chances muito maiores de fazer gol, e o seu time passivo ali, parecendo um bocado de jogador juvenil. Eu estou curioso para saber o que você vai dizer. E o diretor de futebol, cadê você, seu Gustavo? Apareça, meu filho, você faz parte também. Tudo bem que começou lá atrás, foi Manuel Tanjura Neto, né, o Manequinha, sem condição nenhuma de exercer esse cargo, nenhuma de ter essa responsabilidade, zero de ter essa responsabilidade de montar time. Mas aí você entrou. Aí você entrou também. Cadê você, cara? Você é o executivo de futebol, você tem que aparecer, cara. Bota a carinha na tela assim, ó, bora.
Eu estou curioso para ver os próximos episódios pós esse 8-0. Essa vergonha internacional que foi hoje, vitória 8-0. Senhor Ícaro, análise. Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, eliminado na Copa do Nordeste para a equipe do Confiança, perdeu a final do Baiano dentro de casa para o maior rival, eliminado na Copa do Brasil para o Náutico, e agora toma um 8-0, uma das maiores goleadas da história de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos brasileiros. A maior goleada é do Brasiliense em 2023, que deu 10-0. Não lembro agora o rival. A maior goleada da história de todas as divisões foi 10-0. Essa, com certeza, e se não for a segunda, é a terceira. Então, assim, o Vitória em 2025 só acumula fracasso, vexame e vergonha. Pode mudar treinador, pode mudar os jogadores, pode mudar até mesmo diretores, mas o Vitória está fadado ao fracasso. O Vitória só fracassou esse ano. Além de fracassar, acumula vexames históricos. Não tem como uma equipe de Série A do Brasileirão com tamanho investimento ser eliminado por Confiança dentro de casa numa Copa do Nordeste. Não tem como você ser eliminado para o Náutico, time de Série C na Copa do Brasil. Não tem como você tomar 8-0 para o Flamengo. Mas é o Flamengo. Não importa. Não tem como você tomar 8-0. É a mesma coisa a seleção brasileira tomar 7 gols na semifinal de Copa do Mundo. Não existe isso. Tem certas coisas que não tem como aceitar. E o Vitória aceita tudo isso aí na maior tranquilidade possível. Precisou o antigo treinador perder quase todos os títulos possíveis que estava disputando para ele ser demitido. Então está tudo errado. Está tudo errado. O Vitória só acumula fracassos em 2025. Fracassos e vexame. Alguma coisa de drástica precisa acontecer. Não sei se são os diretores, não sei se são os jogadores, não sei se é o treinador, a comissão técnica, mas alguma coisa tem que ser feita. Da forma que está, não pode continuar, porque vai continuar acumulando fracassos e vexames. O próximo jogo é contra o Atlético Mineiro, que conseguiu se recuperar no campeonato, tem jogado bem. O Vitória vai tomar de novo outra goleada, dessa vez dentro de casa, para o seu torcedor. Então, alguma coisa precisa ser feita e todos precisam começar a assumir a responsabilidade. Porque na hora que ganha, tudo é muito fácil. Mas na hora que perde, todo mundo se esconde. E aí é sempre Kaiser que tem que ficar botando a cara para poder dar satisfação ao torcedor. Todos os jogos, um cara que está jogando bem, tem sido decisivo. Cadê as outras pessoas? Todo mundo ganha em dia no Vitória. Os jogadores ganham em dia e ganham um salário muito bom. Então, tem nutricionista, tem psicólogo, tem massagista, tem alimento bom, um refeitório, tem tudo. Então, alguma coisa precisa ser feita e as pessoas precisam, os jogadores precisam assumir a responsabilidade pelo vexame, um dos maiores vexames da história do clube, sem dúvida alguma. Então, o Vitória precisa tomar vergonha na cara. E isso não pode se repetir nunca mais na vida. Já não era para ter repetido o 6-0 contra o CRB. Imagine você tomar 8. Então, o Vitória se acostumou a acumular fracassos e vexames. Gabriel Galindo, quero ouvir sua opinião e depois o nosso querido Lucas Barreto também. Segue sendo histórica a temporada do Vitória até aqui. Infelizmente, para o lado negativo. Hoje, para mim, foi a gota d'água de muitas coisas. Para muitos, ela já aconteceu antes. Alguns que tinham esperança, com certeza hoje, praticamente as perderam, se não perderam totalmente. Mas o que mais me assusta é em que mundo vive a diretoria do Vitória. Porque você pode assumir que você montou um elenco ruim, você pode assumir que as coisas não deram certo, que foi um ano de erro e tudo mais. Tudo isso você pode fazer para justificar o passado. Mas quando você fala de futuro, da forma que a diretoria está falando, principalmente na figura do Fábio Mota, é uma situação que me preocupa em relação ao estado mental do nosso presidente, Anderson, sinceramente falando. E eu não estou aqui querendo ser irônico nem nada do tipo, não. Mas em que mundo vive uma pessoa para dizer que a gente vai fazer uma Série A sem sustos, com a fase que o Vitória vem passando e depois dos vexames? Primeiro, é uma falta de cuidado imensa com o torcedor. Isso é o início de tudo, né? Um desrespeito com o torcedor, que segue esgotando venda de camisa, que segue comprando ingresso caro. E aí você pega e passa por um vexame como esse.
É a maior vergonha que eu já passei como torcedor do Vitória. De o time estar pedindo arrego em campo. Pedindo acaba, pelo amor de Deus, literalmente. Em que mundo vive o presidente? Em que mundo vive um treinador que, beleza, chegou com o elenco já montado, chegou com o barco já andando, afundando, mas quando chegou na coletiva, na minha pergunta sobre reforços, disse que está satisfeito com o elenco que tem. Disse que só vai contratar se tiver uma oportunidade de mercado. Peraí, pô. Em que mundo vive esse time? E não foi uma, nem duas, nem três vezes, não. É uma sequência de vexames que você não tem mais o que dizer para o torcedor. Quem tem que dizer, como você fala, se é a diretoria, é o presidente, é o diretor, é o treinador. Não é Kaiser, não. Que toda hora tem que dar entrevista. Sabe? É uma situação que a gente está com pena da torcida. Porque a gente vem aqui como imprensa e como torcedor também, mas a gente tem que esquecer o nosso lado torcedor e opinar como profissionais. Como profissionais, tudo indica que o Vitória vai cair para a Série B. Vexames como esse, resultados como esse, são de times que caem para a Série B. E o pior de tudo é que isso está acontecendo no momento em que as coisas deviam estar se consertando, não se piorando. Era um momento em que a gente dizia o tempo todo, ó, o Vitória tem que sobreviver até a janela abrir, porque senão vai cair. E o Vitória conseguiu piorar as coisas. Com um time que fisicamente vive estourando, ninguém explica, o time todo machucado. E aqueles que entram em campo não conseguem corresponder porque eles eram para estar no segundo ou no terceiro time. E aí a janela segue aberta, o diretor só aparece para apresentar um jogador e sair. Não fala, continua, não fala sobre a janela. O presidente dá entrevista dizendo que as coisas vão melhorar, que vai ser uma Série A sem sustos. É um desrespeito sem tamanho, que em outras épocas eu já tinha visto muito mais protestos acontecerem. Muito mais, muito mais. Tá? A sensação de que está tudo bem, que tudo vai se consertar, hoje, não é uma coisa para tranquilizar mais o torcedor. É uma coisa que desrespeita o torcedor. Ninguém aqui quer que Fábio Mota chegue em coletiva, que chegue em entrevista e fale que o elenco é horrível, que o time é uma M e que o Vitória praticamente já caiu, que só o milagre vai salvar. Não, como uma postura de presidente, ele não pode falar isso. Mas se for para falar o que ele está falando também, é melhor ficar quieto, irmão. É melhor não aparecer, é melhor sumir. Porque ele só envergonha ainda mais o torcedor. E eu digo isso com muita tristeza. Com muita tristeza. Mas tudo aponta para um rebaixamento iminente. A goleada de hoje é mais um episódio apenas. E a gente fica aqui torcendo que se pegar o nosso recorte do pré-jogo, eu me sinto otário, irmão. Eu me sinto otário de 2 horas atrás ter falado que a gente podia acreditar no empate, que se tudo der certo, quem sabe um fator histórico hoje, a gente foi otário, irmão. Mais uma vez, porque o time faz isso com o torcedor. Então, o que eu tenho a dizer é que Vitória vai pegar o Galo no próximo domingo, e seja o que Deus quiser, irmão. Não tem como você falar pro torcedor ir pro estádio. Pra quê? Pra tomar chuva, previsão de chuva. Tá chovendo em Salvador. Pra pagar ingresso de 200 conto, será que vai ter promoção? Deus sabe. Então, tudo o que eu tenho a dizer é que hoje é só a colheita, Anderson. Tudo isso é só a colheita de um trabalho horroroso que vem sendo feito e principalmente sendo colocado para debaixo do tapete pelo presidente, que promete coisas que nem ele sabe se vai cumprir. E que só envergonha ainda mais o torcedor, ainda mais o torcedor. Nós seguiremos aqui contando a história do que até aqui tem sido uma das temporadas mais vexaminosas da história do Vitória. E com um roteiro que só castiga ainda mais o torcedor. Hoje, torcer para esse Vitória aí é digno de pena. E só Deus sabe se isso vai mudar no futuro. Só Deus sabe. Beleza. Lucas Barreto, torcedor do Vitória, também conosco aqui acompanhando a gente. Seu sentimento enquanto torcedor, obviamente, de vergonha, assim como de todos nós, mas eu queria te ouvir também, Lucas. Eu vou ser um pouco repetitivo, né? Mas é o que vocês falaram. É um sentimento de tristeza como torcedor. Passar por essa vergonha aí, uma vergonha mesmo. Fábio Mota tem que pedir desculpa à torcida, tem que aparecer para pedir desculpa. Não é para falar mais nada não, é pedir desculpa. E dizer que vai tentar fazer alguma coisa. Mas o mais importante é pedir desculpa ao torcedor. É uma falta de respeito o que aconteceu hoje. É uma falta de respeito o torcedor ir, faça chuva ou faça sol, compra ingresso caro,
paga sócio, viaja para outro estado para acompanhar o time, para apoiar o time. Para assistir esse jogo aí. Tem gente que estava assistindo até agora, assistiu até o final. Tem gente que não aguentou e desligou a televisão. Mas é um absurdo, é muito triste. A gente viu a história sendo feita hoje e foi uma história de vexame para o Vitória. Triste, triste mesmo. Pois é isso, meu irmão. Complicado demais.